ter em vídeo de pessoa jurídica, pessoa física, avulso, tá? Se tiver dificuldade com a nota, ó, nota eletrônica, tanto em vídeo quanto em PDF, ok? Então, para quem tiver dificuldade em relação a fazer um cadastro, a fazer uma nota, é só clicar aqui no botão de ajuda, tá? Na aba downloads e manuais, e vai encontrar todo o manual informativo para ajuda, ok? E um botão interessante também, que é o perguntas e respostas. Então, tem dúvida em relação ao que é o RANFES, né? O que é o RANFES, para que serve o RANFES, o que é a nota, né? Ao DAN, toda a documentação, toda a resposta. Antes de ligar aqui na prefeitura e perguntar para o fiscal, já entra aqui no botãozinho que sua resposta já pode estar aqui automática, ok? Então, bem mais fácil. Então, vamos lá. Vou sair daqui do site válido. Vou entrar no site de treinamento. Então, para fazer cadastro, vai clicar na palavra acesso público, na palavra entra. Ok. Eu vou clicar no menu SEC cadastramento, tá? Clica no segundo menu, solicitar SEC. O sistema é autoexplicativo, pessoal, é muito simples, tá? Ele vai dando instruções de como você pode fazer o cadastro, no primeiro passo e no segundo passo. No primeiro passo, ele pede que o contribuinte valide um e-mail. Então, eu preciso validar um e-mail, tá? Informa seu e-mail aqui no primeiro passo. No segundo aqui, confirmação de e-mail, e clica na palavra enviar código para o meu e-mail. A partir desse momento, o sistema vai disparar um código de validação para o e-mail desse contribuinte. Ele vai voltar no e-mail dele, acessa a caixa de e-mail do prestador, colhe lá o código de validação que o sistema enviou e volta para fazer o segundo passo. O sistema ele é automático e autoexplicativo, né? Ele já manda o link para você, junto com o código de validação. Então, clicando naquele link, ele já direciona para o segundo passo. Então, no segundo passo, o prestador vai informar o e-mail dele novamente e informar o código de validação que o sistema disparou para ele, para aquele e-mail indicado. Então, clica na palavra iniciar solicitação do SEC. Isso tanto faz para prestador de serviço quanto para o tomador, tá? Então, o tomador também deve fazer o cadastro no sistema EBIS. O sistema continua dando informações para ele, né? O que mais aparece aqui de dúvida em relação à ficha do cadastro é porque os navegadores eles bloqueiam o pop-up lá da ficha do PDF. Então, o sistema já te dá uma informação, né, que o bloqueador do pop-up tem que estar desabilitado. Então, antes de fazer, verifica, né, aqui que eu estou usando o navegador Chrome, ele sempre aparece um X aqui do lado. Então, clica nesse X e habilita o seu pop-up para que gere a ficha do PDF quando você terminar de preencher o cadastro. Eu acabei passando batido essa tela aí não saiu o formulário, mas eu conversei com o pessoal aqui na secretaria. Você pode porque chega para eles também automático. Eles falam, não, já chegou para a gente já vai autorizar aqui. Exatamente. E no Explorer está dando erro. O Explorer, às vezes você encontra dificuldades em certos navegadores. Isso não é problema do site de treinamento. No Explorer a gente não consegue. Você só usa o Internet Explorer. Você pode habilitar isso. Ele tem um campo mais diferente de fazer a habilitação do pop-up. Depois eu explico para você onde que fica. Tanto o Mozilla quanto o Explorer, o navegador mais rápido, né, e mais utilizado é o Chrome. Então ele está mais atual. Né? Não é problema do nosso sistema. Ele navega em qualquer navegador. Mas em relação ao pop-up, isso é problema de navegador. Não era nem bloqueador. Ele não abria mesmo. Ele sumia? Vou verificar se realmente tem algum problema, tá? Então, aqui, outra dúvida que o contribuinte faz, né? Eles fazem muita diferença aqui. Na hora de fazer o cadastro, o sistema também vai dando informação para ele, né? Verifica, escolha o tipo de cadastro a ser realizado, né? O cadastro de usuário, cadastro de pessoa jurídica, autônomo, cartório, né? Pessoa física. Então, tem muita diferença. Então, se você está fazendo um cadastro do seu CNPJ, você vai clicar em cadastro de pessoa jurídica. Tá? Isso acontece muito com o cadastro de usuário avulso, aquele contribuinte que emite nota avulsa. Muitas vezes ele entra e faz um cadastro de usuário. Então, atenção nesse momento aqui. Então, o SEC é feito uma única vez, então leia um pouco. O avulso seria ali embaixo, então obras não. Não, esse aqui é o site de treinamento, eu não tenho essa palavrinha aqui, mas no site válido tem lá, cadastro de avulso. Tá? Esse é o site de treinamento, ele está um pouquinho diferente. Aí no site válido daqui do município de Bicaraí vai ter as opções corretas.
Tá? Então, primeiro eu vou clicar aqui em cadastro de pessoa jurídica, clique em próximo. Ok. Daí eu vou começar a preencher as informações, né? É muito simples, é um formulário, né? Um formulário como se eu tivesse vindo aqui à prefeitura, no setor de tributos, preencher o formulário de cadastro, só que ele é online, né? Bem mais simples, eu não preciso ir no setor de tributos para fazer isso. Então, vou preencher. Então, o contribuinte, com o seu CNPJ em mãos, ele consegue registrar todas as informações que é solicitada na ficha de cadastramento. Então, eu vou informar aqui o CNPJ, tá? O sistema vai gravando essas informações. Você vê que ele está validando isso, né? E aí eu vou informar depois a razão social. O prestador de posse do seu CNPJ e do contrato social, ele não vai ter dificuldade em dar essas informações. Ok? Inscrição estadual, tá? Vai preenchendo lá. Todas essas informações vão estar disponíveis lá no cartão do CNPJ. Então, vou informar agora o nome fantasia. Caso não haja nome fantasia, eu vou repetir o nome da razão social. Inscrição estadual também, no caso de quem não tem, pode botar então o nomezinho isento, não tem problema. Pode. Você deixar em branco. Exatamente. Data de abertura aqui, o sistema está perguntando, né, qual a data de abertura da empresa. Isso aqui está lá no seu CNPJ também. Ok? Aquele e-mail que foi validado, ó, a gente não consegue mais alterar esse campo aqui, tá vendo que ele está esmarrecido, né? Então o sistema valida isso. É interessante que seja colocado naquela validação de e-mail o e-mail da empresa e não o e-mail pessoal, né? Porque essa ficha, quando sair, vai ter lá um termo de responsabilidade, onde o contribuinte vai estar assinando, onde o titular da empresa vai estar assinando, se responsabilizando por receber o seu usuário e senha nesse e-mail que foi validado. Ok? Depois, se quiser alterar isso, pode ser feita a alteração. Entra de novo com acesso, até o acesso do master e faz essa alteração do e-mail. Ok? Telefone, informa o telefone aqui, tá? Ao menos um telefone deve ser informado. Então, eu informei o telefone. As informações fiscais, inscrição ou CNC, né? Somente se for do próprio município. Então, o prestador que foi estabelecido no município de Bicaraí, é obrigatório informar o número da inscrição municipal. Se ele for de fora do município de Bicaraí, por exemplo, né, vocês que são tomadores de serviço, se contratar um serviço de fora, tem que pedir que esse prestador também se cadastre no nosso sistema. Ele vai questionar, nossa, mas eu não tenho inscrição no município e não vou fazer inscrição no município. Não é necessário. Ok? O sistema vai gerar uma inscrição de contribuinte de fora só para controle. Então, já explica isso para aquele prestador que vem de fora. Olha, você não vai ter inscrição no município de Bicaraí, porque muitas vezes a gente tem a resistência por parte desses prestadores. Já explica, a inscrição é gerada uma inscrição de contribuinte de fora, mas só para controle interno do sistema. Então, ele não vai preencher isso aqui, tá? Só quem é obrigatório preencher são os contribuintes estabelecidos no município de Bicaraí. Tipo de contribuinte, olha. Eu preciso indicar qual é o tipo de contribuinte que está solicitando o cadastro. O sistema é todo parametrizado, então a partir do momento que você diz que é um comércio e você tem prestação de serviço também, você deve indicar atividade mista, tá? Ou simplesmente prestador de serviço. Por quê? Né? Comércio, indústria é ICMS. Então, se você coloca lá que é comércio ou indústria, o sistema não vai identificar que você tem prestação de serviço. Então, é necessário que você indique o tipo de contribuinte correto. Então, se é prestador de serviço ou se tem atividade mista, escreve lá que é atividade mista. O porte da empresa, indica se é pequena, se é média, se é grande empresa. O capital social, tá? Então, é uma ficha bem simples de ser preenchida. Ele pergunta, né, se o prestador é optante ou não do Simples Nacional, isso aqui também é importante. Caso seja optante do Simples Nacional, põe sim. Caso não, já deixa marcado que não, tá? Optante do Simples Nacional não. É interessante que o cadastro esteja bem ajustado para que o sistema, na hora da nota, haja corretamente. Então, se ele é optante do Simples Nacional, ele deve indicar isso para que o sistema entenda no fato de gerar o DAN no final, né, no mês subsequente da emissão da nota. Os optantes do Simples Nacional continuam com o recolhimento da mesma forma através do DAS, tá? Junto com as outras alíquotas.
Ok. Informações de atividade e serviços prestados. Está perguntando o CNAE principal, né? CNAE, Cadastro Nacional de Atividade. Então é preciso pesquisar aqui, então clica na lupa, o sistema vai abrir nos filtros de pesquisa. Ok, eu vou informar o número do CNAE ou a descrição do serviço através da palavra. Mas, né, como eu já expliquei, o contribuinte tendo lá o cartão do CNPJ, ele não vai ter dificuldade em relação a isso. Então, indicou o código do CNAE, clica na palavra pesquisar e seleciona aqui o código de atividade principal. A partir desse momento, o sistema automaticamente sugere um item de serviço relacionado ao código do CNAE principal. No caso, eu coloquei construções de edifício, que é o 41.2400, e o sistema já me sugeriu o meu tipo de serviço relacionado a essa atividade, que é o 702. Se eu tiver de acordo, eu vou clicar aqui nesse checkbox e vou clicar na palavra copiar para a lista de serviço. Tá? Caso eu tenha um outro serviço a ser adicionado, por exemplo, as agências bancárias, o código de serviço tem item de serviço, 1 milhão de serviços. Desculpa, não 1 milhão não, mas são vários serviços. Então eu vou pesquisar o tipo de serviço, que é, no caso de construção civil é o item 7, tá? Eu vou clicar aqui na lupa e vou buscar o grupo de serviço relacionado à construção civil, que é o item 7. A agência bancária acho que é o 15, né? 15. E aí eu vou selecionar aqui o grupo 7, tá? Busco o item de serviço, o grupo de serviço, que é relacionado à engenharia, arquitetura, urbanismo, construção civil. Então, tudo relacionado à construção civil está no grupo 7. Então, busquei o grupo 7. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, em relação à atividade de serviço, vocês encontram na Lei Complementar 116, tá? Que lá diz quais são a lista de serviço, que vai do 1 ao 40. Vocês encontram também no Código Tributário do município, que é a lista de serviço do município, que o município normalmente replica isso da Lei 116. Então, no Código Tributário você encontra a lista de serviço com os códigos de serviço relacionado ao seu CNAE, ou na Lei Complementar 116. Ok, eu busquei o grupo de serviço relacionado, depois eu vou te indicar o tipo de serviço relacionado ao grupo. Eu já coloquei o 2, que foi o que o sistema me sugeriu, mas eu posso colocar o 5. Né, que é reparação, conservação, e clicar na palavra adicionar. Então, tudo que eu tiver de prestação de serviço, ela vai estar aqui nessa caixinha. Ó. Então, se eu tiver mais itens de serviço, vou clicando e vou adicionando. Ok? Endereço. Endereço de correspondência. Tá? Vocês vão buscar também esse endereço através do CEP. Clica na lupa do lado, o sistema vai abrir os filtros de pesquisa. Para facilitar a busca, eu sempre coloco aqui, ó, indico para vocês colocarem buscar pelo logradouros da cidade, contribuintes estabelecidos aqui, para facilitar a busca. Logradouros da cidade, eu vou indicar o nome da rua, o bairro, ou simplesmente colocar o CEP. Se eu não pesquisar, não achar isso aqui, eu clico apenas na palavra pesquisar, porque daí o sistema vai trazer todos os endereços do município, vou verificar. Ok? Está cadastrado aqui, eu seleciono. Não está cadastrado? Entre em contato com a prefeitura e o fiscal vai cadastrar isso automaticamente. Vai ser rápido esse cadastro. Normalmente a gente buscou o banco de dados aqui de endereços e colocou no sistema. Mas pode ocorrer de que tenha um dado que não esteja aqui cadastrado, tipo zona rural. Acontece de zona rural não está cadastrado aqui pelos Correios. Então o fiscal ele pode cadastrar isso automaticamente. Ok? Seleciono o endereço. Vou indicar apenas o número agora. Complemento se houver, já vem cadastrado o bairro, tá? A partir da indicação do CEP. O endereço de localização. Caso seja um outro endereço, eu vou buscar através da lupa. Caso seja o mesmo endereço, é só clicar aqui em mesmo de correspondência e o sistema vai sobrepor isso, vai replicar isso para o endereço de localização. Inscrição imobiliária não é necessário preenchimento, tá? Não é obrigatório. Informações do contador. Eu vou indicar aqui, né, quem é o contador, tá? Vou indicar ou o CPF ou o CNPJ da contabilidade. Ok. Indico aqui o CPF do meu contador, o nome.
o CRC, um telefone e o e-mail desse contador. Ok? Tem uma palavrinha aqui, né? Não tem um contador. Essa palavra aqui só pode ser utilizada para quem é microempreendedor ou órgão público. Ok? Então, qualquer outro prestador de serviço, ele deve preencher esse campo aqui do contador. Clica na palavra próxima. Ok. E aí vem os cadastros de sócio ou representante legal, tá? Isso também está lá no contrato social da empresa. Eu vou indicar aqui o CPF do sócio. Então, se tiver mais sócios, eu vou indicar todos. Indico a participação, olha. E clico na palavra adicionar. Ok? Tendo outro sócio, é só indicar aqui também o CPF do outro sócio. Um CPF válido, indica o CPF, põe lá o nome do outro sócio, indica a participação e clica na palavra adicionar. Ok, responsável pelo cadastro, último passo, tá? A prefeitura está pedindo aqui uma informação adicional, né? Não é o responsável titular da empresa, é a pessoa que está fazendo o cadastro no momento. Porque caso haja alguma informação que o fiscal teve dúvida, ele entra em contato com o responsável da empresa, em vez de rejeitar o cadastro, né, antes de fazer qualquer alteração no cadastro desse contribuinte, na hora da aprovação do cadastro, e aí ele entra em contato direto com a pessoa que fez essas informações, que digitou essas informações. Tá? Então, informa lá o nome do responsável, tá? Então, eu estou fazendo aqui, vou indicar um telefone. Coloquei o nome do IBAN responsável pelo cadastro. Então, pode ser o funcionário lá da contabilidade, pode ser o sócio, pode ser o próprio titular da empresa. Então, informa lá o responsável que digitou as informações. Ok? Indiquei o e-mail dele, então o campo aqui, a gente não pede CPF, tá? É só o nome, o telefone e o e-mail para contato. Clica em próximo. O sistema gravou as informações, olha, e aqui ele já está te dizendo quais são as documentações necessárias a ser entregue no setor de tributos. Eu leio atentamente isso, volto se quiser para ver se eu digitei tudo corretamente, tá? E salvo isso. Se tiver tudo correto, salva. Se tiver alguma coisa a adicionar, clique em anterior. Salvei. A partir desse momento eu não consigo mais alterar o cadastro, tá? Se tiver alguma alteração a ser feita, indica, faz uma anotação à parte, manda para o fiscal, na hora da aprovação ele pode fazer edições, tá? Registro gravado com sucesso, eu vou clicar na palavra OK e clicar nesse botão azul aqui, imprimir ficha de cadastramento. É nesse momento que o pop-up, né, bloqueia, a janela do pop-up bloqueia aí a ficha do PDF. Então verifica antes, tá? O meu já está desbloqueado aqui, ele gerou automático. Você falou que pode fazer a reimpressão. Onde seria essa reimpressão? Tá, eu mostro para você daqui a pouquinho. Ok, sai a ficha, né, o número do cadastro, ó, ficha, número tal, os dados da pessoa jurídica, dados do contador, endereço, a lista de serviço, ó, com os códigos de serviço que está autorizado na emissão da nota. E aqui na segunda página veio o termo de responsabilidade, onde o contribuinte se responsabiliza em receber o usuário e senha naquele e-mail validado. Então assina aqui o titular e a assinatura do contador. Assina isso, protocola aqui no setor de tributos e aguarda o usuário e senha através desse e-mail que foi validado. Feito isso, o fiscal recebendo essa documentação, ele aprovando isso, a gente chama esse usuário e senha de usuário master. O sistema dispara um link, né, indicando para esse contribuinte que ele foi aprovado, dizendo quais são o seu usuário e senha de acesso. Esse usuário é chamado de senha master. Então, a senha master é o acesso do CNPJ. Mas, para isso, é necessário criar cadastro de usuário, CPF, pessoa física, e vincular esse usuário ao CNPJ, que é fazer a autorização dele. Então, a prefeitura, né, a secretaria, dá essa autonomia para o prestador de serviço,
caso a empresa, gerenciar quem pode ou não emitir nota por ela, né? Pode ser o seu contador, o seu sócio, o funcionário da empresa, não tem limite de cadastro de usuário nem de autorização de usuário, né? Às vezes acontece muito do prestador vir à prefeitura e falar, olha, eu não quero mais esse computador aqui, muda isso daqui. Né? Esse funcionário saiu de férias, como é que eu faço para colocar um outro para emitir nota? Então essa autonomia ficou por conta do acesso master. Então, a partir do momento que eu recebo esse usuário e senha de acesso master, isso tanto faz para prestador ou tomador de serviço, tá, pessoal? Então, para tomador de serviço, acontece da mesma forma. Eu tenho que criar um acesso de usuário através do acesso master. Então, recebi o usuário e senha master, preciso fazer a autorização de um CPF para vincular isso ao CNPJ, ok? Então, eu vou sair desse acesso externo, que é o acesso master, desculpa. Saio aqui da solicitação, recebi o usuário e senha, vou lá no e-mail, né? Então fica consultando o e-mail para ver se o fiscal já aprovou. Não precisa vir ao setor de tributos saber se o cadastro foi aprovado. Até porque a demanda está tranquila, né, Sandoval? Então, chegando o cadastro no setor de tributos, o fiscal avalia e aprova isso, né? A gente sempre está sugerindo para o fiscal não rejeitar cadastro do contribuinte, né? Antes de fazer a rejeição, verifica as anotações, tem documentação pendente, tem alguma coisa que tem que entrar em contato com o contribuinte, liga no contribuinte, liga naquela pessoa responsável pelas informações do cadastro, antes de fazer a rejeição desse CEP. Então, nenhum cadastro vai ser rejeitado, pode ser que você receba uma ligação do fiscal pedindo que traga alguma documentação adicional. Então, agora eu recebi uma usuário e senha, né? Fui lá no e-mail, fui aprovada pelo fiscal e aí eu vou acessar o sistema agora com a senha do CNPJ, ok? Clico aqui, informo o CNPJ, a senha que o sistema disparou junto com o CNPJ e clica na palavra Entra. Eu vou clicar na palavra CEP Cadastramento e clicar na opção Cadastro de Usuário. Então, isso não tem limite. Eu posso cadastrar o contador, o sócio, os funcionários da empresa. Tá? Vou indicar um CPF, o CPF que eu quero cadastrar no momento. Deixa eu buscar um CPF válido aqui. Então, indico o CPF desse funcionário, tá? Desse usuário, o nome, o e-mail desse funcionário, confirmo o e-mail desse funcionário, tá? Pode ser até o meu próprio CPF, né, o titular da empresa, o endereço, clicar em pesquisar logradouro, o mesmo campo de pesquisa, né, eu vou filtrar aqui o campo mais fácil, né, logradouros da cidade, caso seja da cidade, clicar na palavra pesquisar, ou informar lá o CEP ou o nome da rua, seleciono, encontro lá o meu endereço, seleciono. Ok, preenchido aqui o campo de endereço. Vou indicar o número. Um telefone. E aí eu vou salvar isso, né? Antes de eu salvar, o sistema já me dá um alerta aqui embaixo, dizendo que a senha de acesso será enviada para o e-mail indicado, né? Aqui em cima, ele já diz que o login é o próprio CPF. A senha ele vai enviar para esse e-mail que foi indicado. Ok, salvei. Exercício gravado com sucesso. Depois que eu faço o cadastro, então eu posso fazer cadastro de vários usuários. Após fazer o cadastro do usuário, eu preciso fazer a autorização. Eu preciso vincular esse CPF ao CNPJ, tá? Então essa autonomia ficou por conta do cadastro de senha master. Vou clicar na opção Autorização de Usuário. Cadastro de usuário e autorização de usuário está no menu CEP Cadastramento aqui no Acesso Master. Indico o CPF que eu acabei de cadastrar, pesquiso ele aqui através dessa lupa. Achei aqui o responsável, eu vou marcar as opções, tá? Agora eu vou dizer o que é que esse CPF, né, o que é que esse usuário pode fazer, né, autorizado para autorizações. Acesso externo. O acesso externo dá acesso a ele emitir as guias, pegar as guias.
Nota fiscal eletrônica, a fazer a emissão da nota fiscal. O RANFIS, a ter acesso a aceitar o RANFIS, né? O RANFIS é o registro auxiliar da nota fiscal de serviço, a gente vai ver isso mais na frente. Permitir solicitar IDF, retirar IDF, declarar extravio, declarar não movimento, parcelar dívida. Ok? Vai ter menos opções aqui no site válido, parcelar dívidas também, eu acho interessante colocar, né? Porque se precisar fazer um parcelamento no futuro, então isso já está autorizado. Não precisa autorizar em todos os usuários, autoriza apenas em um. Tá? Clique em salvar. Ok, registro gravado com sucesso. Então, o primeiro passo é fazer o cadastro da pessoa jurídica. Após receber o acesso master da pessoa jurídica, aí sim faz o cadastro de usuários, que é os cadastros que são responsáveis, né, com as permissões que o CNPJ dá para emissão de nota, acesso ao RANFIS, ao DAN. Ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação? Deu para entender? Então, tudo que eu estou dizendo hoje aqui para vocês, ele está disponível no menu de ajuda, lá nos formulários, na aba Downloads e Manuais. Então, tem manual em vídeo e tem manual em PDF. Vou clicar agora em sair dessa senha de acesso master. Então, eu dei o acesso, esse usuário já está permitido a emissão da nota. Tá? Então, eu vou fazer rapidinho agora a emissão da nota através do CPF que foi autorizado. Vou buscar ele aqui.